Aí você me pergunta, mas por que o representante soviético estava boicotando o Conselho de Segurança? A chave para a gente entender o boicote soviético é a maneira pela qual a ONU relaciona-se com a China nesse momento. Por quê? A China tem assento no Conselho de Segurança, como vocês sabem. Só que a China, no final dos anos 40, passa por uma transformação política e socioeconômica crucial. Que transformação é essa? Uma revolução comunista. Que na verdade é que você tem na China, já no final dos anos 20, nos anos 30, mas essa situação ela passa por uma pausa a partir de 37 com a invasão japonesa. Mas você tem uma guerra civil entre o Partido Nacionalista Chinês, os chamados nacionalistas, que lideram ou que dominam o governo institucional, supostamente, né, as instituições chinesas, e guerrilheiros comunistas que atuam em várias áreas do interior do país. Depois da Segunda Guerra Mundial, especificamente a partir de 1946, a guerra civil entre o Partido Nacionalista Chinês, liderados pelo Chiang Kai-shek, e os guerrilheiros comunistas do Mao Tse-tung retorna. E esta guerra civil, como vocês sabem, vai ser vencida pelos comunistas. Os nacionalistas, na verdade, vão fugir da China continental e vão montar um governo da China nacionalista aonde, pessoal? Em Taiwan, na antiga Formosa. Então, o que acontece? Quem era o representante chinês no Conselho de Segurança quando a ONU é criada em 1945? Era o representante da China nacionalista. Só que quando as guerrilhas comunistas tomam o poder, quando Mao Tse-tung toma efetivamente o poder no final de 1949, o que acontece? Há uma troca dos representantes, sobretudo no Conselho de Segurança? Não. Quem representa a China no Conselho de Segurança continua sendo o representante da China nacionalista, portanto, o representante da China de Taiwan. E é essa a demanda soviética. A ONU, os Estados Unidos, sobretudo, ao não reconhecerem o governo do Mao Tse-tung e não reconhecerem, portanto, um representante comunista no Conselho de Segurança, os Estados Unidos começam a minar a própria ONU. E, portanto, a União Soviética observa que não tem condições dela própria continuar num Conselho de Segurança que é ilegítimo, que não tem legitimidade. Por quê? Impede com que o representante da China comunista, que é o representante que domina a China continental, tenha assento dentro do Conselho. Então, as resoluções sobre a Coreia, elas só são aprovadas, pessoal, pelo Conselho de Segurança, primeiro, porque o representante da China no Conselho é um representante da China do Chiang Kai-shek, da China de Taiwan, e, em segundo, o representante soviético boicota deliberadamente o Conselho. E, na verdade, é um boicote que perpassa a própria Organização das Nações Unidas. É praticamente passar a imagem de que os Estados Unidos estão instrumentalizando a ONU para avançar interesses de política externa norte-americanos. A ONU, que deveria ser esse organismo multilateral, que congregasse os diferentes estados nacionais para a manutenção da paz, estaria sendo instrumentalizada, essa é a acusação soviética, estaria sendo instrumentalizada para avançar interesses de política externa dos Estados Unidos. Perceba que você ter uma decisão de atuação militar na Coreia, num Conselho de Segurança sem representação soviética e sem representação da China comunista, é um Conselho de Segurança que não tem representação de países que representam o quê em termos de população global nesse contexto? 1/3 da população global, 1/4, 1/3 da população global. Então você deslegitima a própria ONU e deslegitima, evidentemente, essa é a tentativa, a atuação da ONU via Estados Unidos particularmente, porque os Estados Unidos são que mais participam do comando militar, na Coreia. A atuação soviética vai mudar. Conforme o Conselho de Segurança vai aprovando diversas resoluções contrárias à Coreia do Norte, no final de julho de 50, o representante soviético
por, evidentemente, ordens do próprio Stalin, decide retornar ao Conselho de Segurança. Então, a partir do final de julho, início de agosto, essas resoluções que são aprovadas contra a Coreia do Norte no Conselho de Segurança acabam. Tá? A partir de agosto, o representante soviético volta a assumir o posto dentro do Conselho de Segurança, mesmo que o representante chinês continue sendo o representante da China nacionalista. Tudo bem até aqui? Estamos ainda na parte de caracterização da guerra, tá? Agora eu vou apresentar para vocês a cronologia do conflito. Rapidamente apresentar a cronologia do conflito. Como eu disse, é um conflito que tem muitas idas e vindas, tá? E vários autores, vários estudiosos dividem em 4 ou 5 fases, 4 ou 5 momentos. Uma primeira fase, que seria o período que vai de junho até setembro de 50, caracterizado por um avanço enorme da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul, vitórias impressionantes dos comunistas sobre a Coreia do Sul. Uma segunda fase, que se inicia em meados de setembro de 50, no qual o comando militar da ONU, basicamente, quando eu falo comando militar da ONU, entenda quase que sinônimo de Estados Unidos, fazem uma contraofensiva, empurram a Coreia, o exército da Coreia do Norte para fora da Coreia do Sul, e mais do que isso, o comando militar da ONU entra no território da própria Coreia do Norte, ultrapassa o paralelo 38. A terceira fase é marcada no final de novembro de 50 pela entrada da China no conflito. A China entra na guerra, tá? E você tem um recuo das tropas da ONU, das tropas norte-americanas, de novo para a Coreia do Sul. A quarta fase, uma última contraofensiva norte-americana. E, por fim, a última fase, que é uma fase de impasse militar, no qual ambos os lados ficam aproximadamente em torno do paralelo 38, e que é a fase mais longa, que envolve, além de conflitos em torno ali do paralelo 38, negociações extensas para chegar a um armistício. Não se chega à paz, inclusive pelos motivos que eu comentava anteriormente. Esses dois governos não se reconhecerão como legítimos, não reconhecerão a existência de duas Coreias, só há uma Coreia, então não se chegará à paz, mas vai se chegar a um armistício depois de muita negociação, e eu vou ser mais específico do porquê demorou tanto tempo para que esse armistício fosse assinado em meados de 53. É muito difícil vocês visualizarem essas idas e vindas apenas a partir dessa divisão por fases que eu apresento aqui. Então eu vou apresentar essa mesma divisão por fases por meio dos mapas da Península Coreana. Aí eu acho que vai facilitar para a gente entender todo esse conjunto, né, de eventos, sobretudo militares aí, que envolvem Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China e indiretamente a ONU e a própria União Soviética. Então essa é a primeira fase. Fase que vai de junho até mais ou menos meados de setembro de 50. Como eu disse, a invasão se dá aqui para o sul do paralelo 38. A capital sul-coreana, Seul, é tomada pelas forças da Coreia do Norte e as forças norte-coreanas tomam praticamente toda a península coreana, menos o que vai ser conhecido como perímetro de Pusan, ou seja, o perímetro em torno do porto de Pusan. E aqui você tem o apoio logístico militar norte-americano a partir da ocupação norte-americana do Japão, tá? Esse mapa ele é um pouco enganoso, pessoal, porque ele pode dar uma ideia para vocês de que esse avanço, que é um avanço impressionante, como você pode observar, teria se dado ao longo de 3 meses. Isso é enganoso. Na verdade, o avanço foi muito mais rápido do que parece aqui. Seul caiu em 3 dias. E em 1 mês, esta situação que você vê aqui já estava posta. Em 1 mês, a Península Coreana já estava quase toda sob controle da Coreia do Norte. Por que esse ponto que eu estou levantando para vocês é muito importante? Que é uma coisa que eu venho salientando em aulas anteriores. Porque isso mostra a especificidade da guerra moderna. Isso mostra a importância, quando você fala em defesa numa guerra moderna, de você ter comandos militares integrados que possam atuar rapidamente caso uma ação militar comece
e, sobretudo, a importância de você ter pontos estratégicos para apoiar o seu aliado. Ou seja, mesmo os Estados Unidos tendo tropas do lado da Península Coreana, literalmente do lado da Península Coreana, as tropas da Coreia do Norte conseguiram praticamente dominar a península inteira em menos de um mês. Isso quer dizer que, se o Japão não estivesse ocupado pelos Estados Unidos, muito provavelmente a Coreia do Norte teria dominado a península inteira. Ou seja, o tempo para a chegada de reforços norte-americanos teria sido excessivamente longo e teria impedido a resistência sul-coreana. Por que eu digo e por que eu estou reforçando esse aspecto, pessoal? Eu estou reforçando esse aspecto porque a situação da Coreia mimetiza uma situação que para os Estados Unidos é ainda mais grave e ainda mais importante. Que situação que é essa? E aonde é essa situação? A Alemanha. Ou seja, da mesma maneira que a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e domina a Coreia do Sul com uma enorme rapidez, algo muito semelhante poderia se dar entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, mas com uma diferença crucial, pessoal. Uma diferença muito importante. Não dá para comparar o apoio militar que a União Soviética poderia dar para a Alemanha Oriental, ainda maior do que já deu para a Coreia do Norte, e não dá para comparar uma outra coisa. Os Estados Unidos não têm bases militares e não têm regimentos permanentemente instalados aonde? Aonde? Na Europa Ocidental. Então, se isto aqui acontece na Alemanha, para a OTAN atuar, demoraria um certo tempo. OTAN, sobretudo, eu estou pensando em termos de reforços norte-americanos. E até chegar, muito provavelmente, a República Federal Alemã, a Alemanha Ocidental, já teria caído. E o ponto é, uma vez tendo caído, o que fazer? O que fazer para libertar aquela área? Quais os custos que isso envolve? Estou só dando uma ideia do quanto a invasão da Coreia do Norte em cima da Coreia do Sul não é algo que se restringe à Ásia, e muito menos ali à Península Coreana. Tem uma repercussão global imediata. Muito bem. A missão Comando Militar da ONU, a partir de setembro, começa o que a gente chama da contraofensiva contra os norte-coreanos. E a situação na segunda fase passa a ser essa. Ou seja, entre meados de setembro até final de outubro, início de novembro, na verdade, avança a novembro, que você vai ter a expulsão das tropas norte-coreanas do sul da Coreia, tá? E que também se dá de forma muito rápida. Se em um mês a Coreia do Norte ocupa quase toda a Coreia do Sul, em 15 dias, de 15 de setembro a 1º de outubro, o Comando Militar da ONU, liderado pelo MacArthur, expulsa as tropas norte-coreanas do sul da Coreia. Em 15 dias, as tropas sul-coreanas e o comando da ONU já estão no paralelo 38. E aí você tem uma das decisões talvez mais importantes e mais cruciais da Guerra da Coreia. E que vai ter um impacto e que vai ter uma repercussão enorme no sistema internacional. Que decisão é essa, pessoal? A decisão de ultrapassar o paralelo 38. Ou seja, não apenas libertar a Coreia do Sul, mas ultrapassar o paralelo 38 e, portanto, reunificar a Península Coreana em torno do governo da República da Coreia. Essa é uma decisão muito importante e que foi legitimada pela ONU. A ONU passa uma resolução legitimando a libertação da Coreia e a reunificação da Coreia em torno do governo, entre aspas, democrático do Syngman Rhee. Só que aí você me pergunta, mas espera um pouquinho, Felipe, você não acabou de dizer que a partir de agosto a União Soviética deixou de boicotar o Conselho de Segurança? Se essa decisão da ONU que eu estou falando acontece em outubro, né, ou seja, a decisão de legitimar essa ultrapassagem pelo paralelo 38, a União Soviética permite isso no Conselho de Segurança? Não, ela não permite no Conselho de Segurança. Aí que está a questão. A resolução que legitima a passagem pelo paralelo 38
não passa no Conselho de Segurança, não é uma resolução do Conselho de Segurança. É uma resolução da Assembleia Geral. Ou seja, os Estados Unidos utilizam-se da maioria que eles possuem na Assembleia Geral. A América Latina inteira apoia os Estados Unidos. A Europa Ocidental inteira apoia os Estados Unidos. A Commonwealth Britânica apoia os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm clara maioria para obter os 2/3 para passar uma resolução via Assembleia Geral. Mas o que a Carta da ONU diz sobre as diferenças entre resoluções de um Conselho de Segurança e resoluções de uma Assembleia Geral? A resolução aprovada num Conselho de Segurança, ela é compulsória aos membros da ONU. Ela tem que ser implementada. A resolução aprovada por uma Assembleia Geral, ela tem um caráter consultivo. Os membros da ONU não são obrigados, necessariamente, para cumprir com as suas obrigações para com a Carta das Nações Unidas, de implementarem uma resolução que foi aprovada via Assembleia. Tá? Mas o que importa para Washington é que, mais uma vez, a decisão norte-americana, e dessa vez a decisão de ultrapassar o paralelo 38, está sendo o quê, pessoal? Legitimada pela Organização das Nações Unidas. E legitimada por meio de um instrumento de maioria na Assembleia Geral. E aí a gente percebe, vocês lembram durante a negociação entre Stalin e o Roosevelt em Yalta, que a União Soviética queria ter mais votos dentro da Assembleia Geral e que os Estados Unidos vetam isso? Aí a gente entende que os medos soviéticos de os Estados Unidos talvez utilizarem uma maioria na Assembleia Geral para passar resoluções contrárias ao interesse soviético mostrou-se real na Guerra da Coreia. Só que os Estados Unidos vão além. Quando acontece esse impasse no Conselho de Segurança, ou seja, os Estados Unidos querem aprovar uma resolução no Conselho de Segurança legitimando a passagem no paralelo 38 e não conseguem porque a União Soviética veta. Nesse momento, coincidentemente, a Assembleia Geral estava reunida. Portanto, houve impasse no Conselho de Segurança, joga a questão para a Assembleia Geral. Agora imagine, no futuro, essa mesma situação acontecendo. Um impasse ocorre dentro do Conselho de Segurança. Mas imagine que, no momento em que o impasse ocorre, a Assembleia Geral não está reunida. Não é o período de reunião usual da Assembleia Geral. O que fazer nesse caso? Os Estados Unidos também se antecipam nessa questão. E aprovam, além de aprovar a legitimidade da ultrapassagem pelo paralelo 38, aprovam uma outra resolução na Assembleia Geral, e essa é extremamente importante. E que vai ter impactos para muito além da Guerra da Coreia. Uma resolução de número 377 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, chamada Unidos pela Paz. O que essa resolução, Unidos pela Paz, que é aprovada no início de novembro de 1950, estabelece? Observe bem o que essa resolução estabelece. Numa situação de impasse no Conselho de Segurança, no qual um dos membros veta uma decisão do Conselho de Segurança, e supondo que no momento em que esse impasse ocorre, a Assembleia Geral não esteja reunida, né, período usual de reunião, portanto, do encontro da Assembleia Geral, uma reunião emergencial da Assembleia Geral poderia ser convocada, de acordo com essa resolução. Essa reunião emergencial da Assembleia Geral, para acontecer, ela tem que resolver, ou pelo menos tem que, digamos assim, ela depende de dois pressupostos, ou pelo menos de um desses dois pressupostos. Primeiro pressuposto: pelo menos 7 membros do Conselho de Segurança querem que essa reunião emergencial aconteça. Então, mesmo que você tenha impasse no Conselho de Segurança, se 7 membros quiserem que uma reunião da Assembleia Geral aconteça, de acordo com essa resolução, agora eles podem fazer isso. E aí, claro, a Assembleia Geral reúne-se emergencialmente e você pode aprovar uma resolução via Assembleia Geral. O segundo pressuposto para que a Assembleia Geral reúna-se emergencialmente, caso você não consiga os 7 membros apoiando,
é que pelo menos metade dos membros da ONU apoia a realização dessa Assembleia Geral Emergencial. Por que essa resolução é tão importante, pessoal? Ela é importante porque ela mostra que o conflito na Coreia e a bipolarização que envolveu o conflito na Coreia está tendo impactos profundos na própria institucionalidade da Organização das Nações Unidas. E eu não preciso dizer para vocês que isto aqui vai ter efeitos futuros. Sobretudo quando nós pensarmos, e se nós pensarmos nos momentos em que a independência afroasiática vai gerar um amontoado de novos países e que vão se transformar em maioria na Assembleia Geral. E a gente percebe o impacto que essa nova situação geopolítica pós-independência afroasiática vai gerar dentro da ONU. Tá? Então a decisão importante é a ultrapassagem pelo paralelo 38, que é legitimada pela ONU via resolução da Assembleia Geral, e inclusive agora há a possibilidade de convocar uma reunião emergencial da Assembleia Geral por meio dessa resolução Unidos pela Paz.